Shalom, meus queridos e amados ínclitos, irmãos e estudiantes da Palavra de Deus. Hablamos ao vivo aqui de Caldas da Rainha, distrito de Leiria, Portugal, Europa. Aqui, pastor Ilmar Sattler Heller Kaiser, penta ou tetra, né? Tetraneto de Conrado Sattler. Conrado é pai de Valentim, que é pai de Antônio. Antônio é pai de Florinda e é mãe de Leni. Leni, mãe de Ilmar. Então, a minha avó chama Florinda, meu bisavô é Antônio, meu trisavô é Valentim, meu tetravô é Conrado Sattler. Chegamos em 1837, no Rio de Janeiro, éramos luteranos, depois vovô tornou-se presbiteriano, meu bisavô, fundou a igreja presbiteriana na minha cidadezinha de Laginha, Minas Gerais, fica lá na divisa com o Espírito Santo, e no ano de 1971, eu fui impactado pelo Espírito Santo, me tornei um pentecostal, servi 35 anos no Ministério Tabernáculo em Minas Gerais, e estou agora na Europa há um ano, servindo aqui na Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, a DEF, fundador e presidente Abraham Robson Ferreira. São 13 anos de trabalho dele aqui na Europa, já mais de 30 igrejas, 7 países, até na África já estamos chegando. Estamos aqui então falando também pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é a nossa faculdade de Bereshit, fundada em 1992, com todos os cursos teológicos, e também pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o CEEC, o seminário aqui da ADEF. Nós estamos estudando essa matéria chamada Especialização Bíblica e Pentateuco Gênesis, e a nossa matéria é a matéria chamada Abrão e Abraão, mudando aí o foco, né? Quando ele era Abrão, depois Abraão. Essa é a 6ª matéria do curso de Gênesis, da especialização em Pentateuco. Na aula passada nós fizemos um levantamento histórico de Ur dos Caldeus, mostrando quem eram os reis, como é que era a cidade e onde ficava localizada e quais eram os equipamentos urbanos que ela tinha. Hoje vamos examinar a palavra Ur. Ur dos Caldeus. Lembrando que Caldeu só chegou em Ur 1000 anos depois. Nós estamos falando aqui no ano 2000 a.C. Lembrando também que a cidade de Ur dos Caldeus caiu no ano 1940, 1950 a.C. Caiu na mão dos elamitas e eles dominaram aquela região. Vamos começar levantando as palavras, as letras hebraicas que tem um Aleph, um Vav e um Resh. Essas 3 letrinhas compõem a palavra Ur. Mas é preciso entender que como as vogais só foram introduzidas no ano 1000, mais ou menos antes dessa era, não havia vocalização do hebraico antigo, quem fez isso foi o trabalho da escola de Tiberíades, de Ben Asher. Eles colocaram esses pontinhos, esses tracinhos, que para a gente saber, nós que não somos hebreus, saber pronunciar a palavra. Então, existem 4 palavras com essas letras, Aleph, Vav e Resh. É o prefixo que James Strong, que fez a concordância, ele denominou 215, 216, 217 e 218. Esses quatro vocábulos hebraicos só mudam a vocalização para Or, que é luz, Ur, Ar, só muda isso aí, somente vogais, as letras são as mesmas. Então vamos começar pelo 215, que é a raiz verbal. Essa raiz verbal que gerou a palavra Ur, ela ocorre 42 vezes no Velho Testamento, ela significa brilhar, acender, luzir, sol, lua, iluminar. Aparece 42 vezes no Velho Testamento. Depois nós temos a palavra luz, que é Or. Essa aparece 122 vezes. Desde o início lá, quando diz, haja luz, vai Or, e houve luz. Então aparece 122 vezes no Velho Testamento. Mas nós vamos tratar aqui do Strong 217 e 218. O 217 é a palavra queimar, labareda, fogo, luz, oriente, até por oriente foi traduzida. Ela aparece só 6 vezes no Velho Testamento. 5 vezes em Isaías e 1 vez em Ezequiel. Em Isaías 24:15, o versículo tem a ver com oriente. Não sei por que colocar oriente. Oriente tem a ver com leste. Sempre a palavra leste tem a ver com oriente. Aqui colocaram para a palavra Ur. Como Ur fica oriente, então deve ser isso. Isaías 24:15 usou a palavrinha Ur como oriente. Isaías 31:9 usou a palavrinha como fogo. Não também dá para entender por quê, né? Que existe a palavra para fogo, que é a palavra eixe. Eixe aparece 373 vezes no Velho Testamento. E é sempre traduzido como fogo. Mas nesse Isaías 31:9, eles usaram a palavra Ur para fogo também.
Tem a ver, né? Porque fogo é luz. Luz, fogo, né? Isaías 44:16 usou a palavra para luz. Aí seria o correto. Essa palavra deveria ser usada como luz ou labareda, né? Ou centelha, alguma coisa assim. Isaías 47:14 voltou a usar a palavra para fogo. Lembrando que a palavra hebraica para fogo é eixe, que aparece 373 vezes. Em Isaías 50:11 aparece labareda. Labareda de fogo, evidentemente, né? Labareda é um raio luminoso que é fogo, né? E Ezequiel 5:2 também a palavra labareda. Então nós já vimos aí 3 grupos de vocábulos. O 215, que é a raiz verbal, o 216, que é a própria palavra luz, e agora vimos o 217, que é ur. Mas é um ur que significa labareda, fogo ou luz, e até Oriente. Agora vamos nessa palavra que nós estamos em estudo aqui, que é o Abraão. O Abrão, ele era Abrão até 99 anos, é Abrão, pai exaltado. Ele nasceu em Ur dos Caldeus, que só teria dos Caldeus depois de uns anos para frente, né? Então ele nasceu em Ur, lá na Mesopotâmia. Vamos pegar aí a fala do Estevão, né? Então essa palavra Ur, que nós vamos usar aqui, que aparece somente 5 vezes no Velho Testamento, tem a ver com a cidade e com o nome de pessoa. Então existe um sujeito que foi chamado Ur na Bíblia, é o pai de Elifal. Em 1 Crônicas 11:35, está dizendo assim, e fulano gerou a Elifal. Fulano é Ur, e Ur gerou Elifal. Esse Ur é o nome de uma pessoa, o nome próprio. A palavra aí, então, é as mesmas letrinhas, Aleph, Vav e Resh, mas é referente a uma pessoa. As outras 4 referências que nós temos, 3 são em Gênesis e 1 em Neemias, e todas elas se referem à cidade de Ur dos Caldeus. Gênesis 11:28, diz assim, Arão morreu em Ur dos Caldeus. Lembrando que Terá, né, pai de Abrão, ele teve Abrão, Naor e Arã. A Bíblia diz que quando tinha 70 anos, ele teve esses 3 filhos. Dá a entender que seriam trigêmeos, né? Mas pode ser que não quis falar que teve um no ano 70, na vida dele, o outro no ano 71 e o outro no ano 72. Ou teve um em 68, outro em 69 e outro em 70 na vida dele. Mas pode também ser que foi trigêmeos, né? É uma hipótese. O certo é que ele teve esses 3 meninos. E um menino desse morreu em Arã. Só que morreu em Arã não. Um menino chamava Arã, morreu em Ur. Só que ele morreu e já deixou 3 filhos. E casou cedo, já tinha o Ló, a Milca e o Isca, ou a Isca. Não se sabe se Isca é homem ou mulher, que só aparece uma vez e não se tem mais noção de nada disso aí. Em 11:31, Gênesis 11:31, diz que Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, com Abraão e Ló. Não levou Naor. Arã já morreu. Em Gênesis 15:7, é Deus falando, eu sou Yahvé, que te tirei de Ur. Então, essas 3 ocorrências nós temos em Gênesis falando de Ur dos Caldeus, que não é dos Caldeus, que só vieram 1000 anos depois, Ur da Mesopotâmia. E em Neemias capítulo 9:7, nós vamos encontrar lá, Neemias falando que o Senhor os tirasse, né? Neemias 9:7, diz que ele os tirou, vamos ver aqui o texto certinho. Neemias, cadê Neemias? Neemias 9, versículo 7. Vai dizer assim, tu, ó Senhor, tu Yahvé, és o Elohim que elegeste, né? Elohim, vamos ver o que é isso aqui. É isso mesmo. Tu és o Elohim que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Lembrando que só teve o nome Abraão depois já de morar ali na Terra Santa, quase 25 anos, né? Que foi a partir de 99 anos que foi mudado, mas 24 anos ele ainda ficou com o nome de Abrão na terra de Canaã. Depois é que seria mudado seu nome. Então nós temos aí o nome, a raiz Aleph, Vav e Resh, em 4 blocos de Strong, que é a concordância de Strong, 215, 216, 217, 218. Lembrando que o nosso caso aqui é o 218, e se refere a uma cidade do sul da Babilônia e também se refere a uma pessoa que era pai de Elifal. Então vamos ficando por aqui, voltamos na próxima aula com mais detalhes sobre Abrão e Abraão. Fica na paz, tchau, tchau.